Os mistérios das pirâmides do Egito. As imponentes pirâmides do Egito se erguem sobre a planície de Gizé como monumentos silenciosos, afiados como flechas lançadas em direção ao céu. Para muitos, são realizações humanas grandiosas. Para outros, testemunhos de algo que ultrapassa a capacidade humana de seu tempo. Neste primeiro capítulo, vamos explorar a pergunta que excita e perturba: quem realmente construiu as pirâmides? Durante muito tempo, a imagem que dominou o imaginário popular, amplamente reforçada por filmes e relatos antigos, era a de enormes contingentes de escravos submetidos aos caprichos dos faraós, tentando erguer estes gigantes de pedra sob açoites e correntes. Contudo, estudos recentes e escavações arqueológicas mudaram essa visão. As evidências indicam que foram trabalhadores livres ou semilivres, não escravos em massa, que ergueram as pirâmides com organização, alimentação, alojamentos, sinal de uma força de trabalho disciplinada e respeitada. Em 1990, arqueólogos escavaram assentamentos próximos à Grande Pirâmide, que abrigavam milhares de operários. Esses trabalhadores recebiam comida, tinham sepultamentos próximos ao local da obra e eram identificados por inscrições que os chamavam de amigos de Khufu. Ou seja, se havia quem duvidasse que fossem humanos comuns, agora há forte evidência em favor disso. Mas nem todas as pistas apontam para o simples homem comum. A construção monumental, a precisão geométrica e o alinhamento astronômico apurado desafiam a imaginação. Surge então uma questão: será que os egípcios teriam contado com o auxílio de entidades divinas, mestres desconhecidos ou forças que escapam à explicação histórica convencional? Textos medievais afirmam que o grande faraó Khufu, também chamado de Quéops, teria recebido mensagens de deuses ou de entidades anteriores ao dilúvio, encarregadas de erguer o Akhet Khufu, o horizonte de Khufu. A tradição popular, por sua vez, associou o arquiteto Imhotep a poderes divinos, médico, mágico, deificado após a morte, responsável pela primeira pirâmide em degraus de Djoser. Para alguns ocultistas modernos, os blocos maciços, transportados e assentados com precisão ainda incompreendida, são indício de uma tecnologia perdida, ou de sabedoria esquecida de civilizações anteriores ou até de origem extraterrestre. Como podemos conciliar essas visões? A evidência arqueológica mostra que a administração do antigo reino do Egito reuniu recursos humanos, materiais e organizacionais em níveis impressionantes. A pirâmide de Khufu tem cerca de 2,3 milhões de blocos e estima-se que tenha sido construída por dezenas de milhares de trabalhadores ao longo de 2 a 3 décadas. Mas mesmo isso gera espanto. Como mover, transportar, assentar e polir blocos de várias toneladas sem alvenaria moderna, sem rodas ou máquinas motorizadas? A resposta convencional envolve rampas, rolos de madeira, água para reduzir atrito, organização logística refinada. E ainda assim, o resultado parece desafiar a simples engenharia humana da era. O que explica o perfeito alinhamento da base, quase 58 mm de erro no lado, e a inclinação precisa de 51 impesni por 50-40. Para muitos egípcios antigos, o faraó não era apenas um rei, era divino, mediador entre o céu e a terra. Ao dedicar sua tumba em forma de pirâmide, o rei afirmava não apenas sua mortalidade vencida, mas a sua união com os deuses. A construção de tais monumentos gigantescos assumia significado simbólico: ascender, apontar para o firmamento, replicar a montanha sagrada ou o raio criador. Se considerarmos essa intenção simbólica, a pirâmide se torna mais do que obra humana. Ela se transforma em altar de pedra erguido para os deuses, ou por eles. É nessa tensão entre o humano e o divino que reside o fascínio das pirâmides. As pirâmides não nasceram prontas. Elas foram erguidas, cada bloco, cada pedra, cada face dos seus lados gigantescos. E a pergunta permanece: como civilização milenar sem guindastes, sem motores a vapor, provocou esse feito monumental? A teoria mais aceita entre egiptólogos é a das rampas.
enormes plataformas inclinadas que permitiam o transporte dos blocos de pedra até os níveis superiores da pirâmide. Estudos recentes apontam que inclinações se modificavam conforme se avançava na edificação, e que o uso de areia molhada facilitava o deslizamento de trenós carregados com pedras. Por exemplo, as pedras da Great Pyramid of Giza foram extraídas em média no próprio Planalto, ou trazidas de Tura e Assuã, algumas de até 80 toneladas. As rampas podem ter sido externas, internas ou helicoidais. Ainda não há consenso. A teoria mais recente sugere rampas internas ligadas aos corredores da pirâmide, ou mesmo sistemas de contrapesos invisíveis. O esforço humano exigido foi gigantesco. Estima-se cerca de 13.000 pessoas em média, trabalhando ao longo de 2 ou 3 anos, com picos de até 40.000 no complexo de Gizé. Mas quando analisamos os detalhes, precisão de menos de 0,6 centímetro na base da Great Pyramid, alinhamento quase perfeito aos pontos cardeais, blocos de granito colocados com encaixes complexos, surgem teorias que desafiam a simples engenharia humana. Uma dessas teorias propõe que os egípcios usaram tecnologia hidráulica, canais, reservatórios, água canalizada para erguer blocos por empuxo ou por rampas lubrificadas. Um estudo recente, por exemplo, sugere que a pirâmide em degraus da Pyramid of Djoser poderia ter aproveitado um antigo sistema de água para elevar pedras internamente. Outra linha de pensamento aponta para uma sabedoria esquecida ou civilização predecessora. Máquinas simples esquecidas com o tempo, ou mesmo auxílio que cruzou eras, hoje visto com lentes de misticismo ou ocultismo. Embora essa visão seja menos aceita pela comunidade arqueológica formal, ela ganha apelo no campo do mistério. Apesar de todas as teorias, nenhuma explicação cobre completamente todos os casos. Como funcionava a logística para empilhar milhões de blocos? Como eram organizados os transportes numa era sem rodovias modernas? Como o assentamento final alcançou perfeição sem grandes erros visíveis? Além disso, há descobertas modernas que abrem novos mistérios. Por exemplo, um grande vazio descoberto por muografia acima da Grande Pirâmide, sugerindo um espaço ainda inexplorado e possivelmente parte da mecânica construtiva. Então perguntamos, a construção foi apenas trabalho e organização humana? Ou algo mais foi acionado? Se a ferramenta era a rampa, o operador podia ser humano. Mas se os blocos deslizaram sozinhos, se as paredes internas leves de erro, se a geometria parecia buscar as estrelas, então talvez a construção tenha sido um ritual, tanto quanto uma obra de engenharia. No deserto egípcio, sob o sol abrasador e a areia antiga, as pirâmides erguiam-se não apenas como túmulos colossais, mas como flechas arquitetônicas lançadas contra o firmamento. Blocões de pedra empilhados com precisão, faces inclinadas que pareciam alcançar o cosmo. O que motivou essa forma triangular tão específica? E por que seus vértices olham para o céu? Para os egípcios, a criação começou com a água primordial chamada Num. Da imensidão viscosa emergiu uma colina chamada Benben, o monte primordial sobre o qual o deus Atum ergueu-se. A pirâmide, em sua forma, reflete esse símbolo, uma base ampla que representa o caos ordenado e um auge que simboliza o nascer da criação. A palavra egípcia para pirâmide, Mir, estava ligada ao símbolo do Benben, sugerindo uma ligação entre o túmulo real e a montanha divina. Assim, ao erguer uma pirâmide, o faraó não apenas construía uma tumba, ele replicava o ato da criação, inserindo-se na ordem cósmica. As 4 faces inclinadas da pirâmide não foram escolhidas por acaso. Algumas pesquisas linguísticas do símbolo e da arquitetura afirmam que as pirâmides simbolizavam os raios do sol que descem à terra, o deus solar Ra, irradiando luz divina. Por exemplo, a pirâmide lisa em Dashur, a Bent Pyramid, foi chamada a Pirâmide Brilhante do Sul, corroborando essa relação entre superfície polida, luz solar e poder divino. Portanto, a pirâmide era um espelho para o sol e, ao mesmo tempo, um caminho para o céu. Mais impressionante ainda, não é apenas a forma que aponta para cima,
mas sua orientação astrológica. A teoria chamada Orion Correlation Theory propõe que as grandes pirâmides de Gizé foram dispostas para imitar o cinto da constelação de Órion, relacionada ao deus Osíris, senhor da morte e da ressurreição. Além disso, as pirâmides eram construídas no lado oeste do rio Nilo, onde o sol se punha, símbolo da morte e da viagem para o além-vida. Em alguns estudos, os corredores internos apontam para estrelas circumpolares, associadas à eternidade, ao imutável, às indestrutíveis. Com tudo isso, a pirâmide funcionava como uma ponte entre a Terra e o cosmos, entre o homem mortal e o Deus imortal. Não bastasse o simbolismo, a geometria das pirâmides esconde mistérios matemáticos. Por exemplo, o uso do Seked, medida egípcia de inclinação, permitiu que as faces da pirâmide tivessem ângulos exatos, como se os construtores fossem geomantes sagrados. O triângulo obtido cortando-se a pirâmide ao meio revela relações próximas a F, P a KI, a proporção áurea, embora esse argumento seja debatido. Essa precisão sugere que a pirâmide não era apenas mausoléu, mas máquina simbólica, capaz de capturar tempo, espaço e significado ao mesmo tempo. O vértice da pirâmide não tocava as nuvens, mas ele era um símbolo intencional de ascensão. Era como se o faraó, ao ser enterrado sob milhares de toneladas de pedra, dali levantasse ao firmamento para ascender aos deuses. Os sacerdotes acreditavam que o corpo, a alma, Ka e o nome do faraó precisavam encontrar algum caminho para a eternidade. A pirâmide era esse caminho. Assim, quando vemos uma pirâmide hoje, apontando para o céu com sua base fixa na terra, estamos olhando para algo mais que tijolos. Estamos olhando para uma ponte entre o humano e o eterno. Imagine olhar para o deserto em noite clara, o céu espelhando milhares de pontos de luz. Agora imagine que as pirâmides erguidas há mais de 4 milênios não apenas rasgavam a areia, mas conversavam com as estrelas. Este capítulo mergulha em como as pirâmides do Egito podem ter sido alinhadas não apenas à terra, mas ao firmamento. As maiores pirâmides do Planalto de Giza, especialmente a Grande Pirâmide de Gizé, ou Pirâmide de Khufu, mostram uma precisão surpreendente. Seus lados estão quase perfeitamente alinhados aos 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Estimativas modernas indicam desvios apenas de alguns minutos de arco. Tal alinhamento era tecnicamente impressionante para a época. Levantar gigantescas muralhas de pedra, encaixar blocos com tolerância de milímetros e ainda garantir que toda a base apontasse para os polos da Terra era mais do que engenharia. Era obra de observação celeste. Uma das teorias mais fascinantes e controversas é a Orion Correlation Theory. Esta ideia propõe que as 3 principais pirâmides de Giza foram posicionadas para refletir as 3 estrelas do cinturão de Órion, Alnitak, Alnilam e Mintaka. Segundo isso, a disposição terrestre das pirâmides não seria aleatória, mas intencional. Os egípcios teriam copiado o céu para a terra, transformando o Planalto em mapa estelar visível. A constelação de Órion era associada ao deus Osíris, senhor da vida após a morte. Logo, o faraó, ao subir à pirâmide, estaria seguindo o caminho das estrelas para renascer. Entretanto, e este é o mistério, muitos arqueólogos contestam a precisão dessa teoria. As inclinações, latitudes e configurações do céu de 2500 a.C. não conferem perfeitamente com os modelos propostos. Outra linha de investigação foca no Sol e nas sombras como instrumento de alinhamento. Um estudo sugere que os construtores usaram o equinócio de outono como base para delinear direções exatas. Em particular, o astrônomo Glenn Dash propôs um método baseado no gnomon, vara vertical que projeta sombra, para determinar o eixo leste-oeste. Essa técnica poderia explicar a notável precisão das pirâmides em relação ao norte verdadeiro. Além disso, a face polida das pirâmides poderia ter refletido o Sol em determinados dias especiais, criando flashes de luz visíveis a grandes distâncias, como se a pedra ascendesse
ao contato do céu. Não é apenas o exterior que se conecta com o céu. Os corredores internos, galerias e chaminés das pirâmides também parecem dialogar com o firmamento. Alguns pesquisadores acreditam que os túneis de ar da Grande Pirâmide apontam para estrelas específicas, como parte de um ritual simbólico de ascensão da alma do faraó. Se for verdade, cada bloco, cada corredor, cada face teria sido pensado não apenas para a construção física, mas para a viagem espiritual do rei, da terra para as estrelas. E se isso for mais que simbolismo, então estamos diante de uma civilização que planejou o além-vida com precisão astronômica. Mesmo com todas essas evidências, muitas perguntas seguem sem resposta. Como os egípcios calcularam as posições estelares com tanta exatidão sem instrumentos modernos? Se o cinturão de Órion foi o modelo, por que algumas pirâmides se desviam? E por que construíram tantas pirâmides menores que também exibem alinhamentos precisos? Qual era o custo real desse mapa estelar em pedra? Entre areia, pedra e sol do deserto egípcio, ergue-se uma construção que não é apenas monumental, como também matematicamente enigmática. Se olharmos para as medidas da Grande Pirâmide de Gizé, enfrentaremos uma pergunta que mistura engenharia, simbolismo e talvez algo além do humano. Será que suas dimensões foram criadas para codificar segredos? A Grande Pirâmide de Gizé tem uma base estimada em cerca de 230,33 metros por lado, ou 440 cúbitos reais, e originalmente alcançou uma altura de cerca de 146,6 metros, 280 cúbitos reais, antes de perder parte da sua cobertura. A inclinação das faces, medida por estudos modernos, indica um seked de 5 palmas e 2 dígitos, equivalente a um ângulo de aproximadamente 51,5040 Ma. Esses valores já são impressionantes se vistos apenas como engenharia antiga. Mas o que chama a atenção é a possibilidade de que, nessas medidas, estejam codificados números sagrados ou constantes matemáticas universais. Alguns pesquisadores defendem que a pirâmide carrega, por design, aproximações de valores como P, Pi e F, a razão áurea. Por exemplo, se considerarmos que o perímetro da base corresponde aproximadamente à circunferência de círculo cujo raio é a altura da pirâmide, temos 4x base 2px altura, sugerindo intencionalidade. Em outro estudo, dividindo a altura pela metade da base, obtém-se algo muito próximo de 1.006.804, valor que se aproxima da razão áurea F, Gil 1.600.33. Essas proporções conduzem a hipóteses fascinantes. Os arquitetos da antiguidade, ou aqueles que os orientaram, sabiam mais do que normalmente é atribuído à época. Sabiam de matemática, astronomia e simbologia geométrica. Na linguagem egípcia antiga, o conceito de seked expressava a inclinação de uma pirâmide em termos de palmas horizontais por cúbito vertical. Esse sistema aritmético geométrico demonstra que os egípcios tinham métodos definidos para controlar ângulos e proporções, não apenas empiricamente, mas com conceitos matemáticos. Além disso, há quem interprete que os arquitetos quisessem escrever na pedra os fundamentos do universo. Base, altura, volume, circunferência, ideias que só se tornaram formais com os gregos e mais tarde com a ciência moderna. Um artigo afirma que as pirâmides escondem medições da circunferência e volume da esfera, muito antes de Pitágoras. Se isso for verdade, cada bloco empilhado, cada face polida e cada alinhamento não era simplesmente para transporte ou exibição, era parte de um código sagrado de matemática ritual. Apesar desses indícios, importantes questões permanecem sem resposta. Será que os egípcios realmente compreendiam P ou F como nós os vemos hoje? Ou estamos projetando interpretações modernas em medidas antigas? Mesmo com os números benéficos, por que algumas pirâmides menores não seguem exatamente essas proporções ideais? E se o código estava lá para aqueles que sabiam ler, quem os instruía? Quais eram os propósitos ocultos? Se a construção visava não apenas erguer uma tumba,
mas criar um monumento com significado cósmico. Então a civilização egípcia ultrapassou o mero construtor, tornou-se mensageira. Quando contemplamos as grandes pirâmides no Planalto de Gizé, algo em nós sussurra: isso é além do humano. Na história oficial, elas foram erguidas pelos egípcios sob faraós que se viam deuses. Mas nas sombras dessa narrativa, há teorias que afirmam que outra força contribuiu, antiga, misteriosa, talvez extraterrestre. Neste capítulo vamos desvendar algumas dessas ideias, separando o que sabemos do que especulamos. Na mitologia egípcia, o faraó era o intermediário entre humanos e deuses. Para muitos, a pirâmide era mais que túmulo, era templo, enlace com o divino. A pedra erguida era dita obra dos deuses, e até o arquiteto lendário Imhotep foi deificado após a morte. Essa associação entre construção e divindade alimentou ao longo dos séculos a crença de que céus e deuses intervieram diretamente na erupção de pedra monumental. Para uns, esse toque divino não era simbólico, era literal. O faraó que exigiu pirâmides exigia tocar o imortal, e a pirâmide era o meio. Outra corrente afirma que o conhecimento para erguer as pirâmides não nasceu no Vale do Nilo, mas veio de civilizações já extintas, pré-históricas, altamente avançadas. Lobos da pseudo-arqueologia afirmam que essas culturas deixaram ruínas e ferramentas que inspiraram ou ensinaram os egípcios. Um exemplo, a hipótese do Atlantis, essa lendária terra afundada, associada à ideia de que seus habitantes ensinaram a construir monumentos alinhados com estrelas. Embora careça de evidência científica séria, a ideia seduz quem vê na perfeição das pirâmides algo que ultrapassa a mera vontade humana. Talvez a mais chamativa de todas: a teoria de que seres extraterrestres ajudaram ou inventaram as pirâmides. Programas populares como Ancient Aliens trazem a ideia de que as pirâmides codificam conhecimentos universais ou energia, instrumentos para dimensões além da nossa. Argumentos usados: a precisão milimétrica das estruturas, o transporte de blocos de granito de dezenas de toneladas, o alinhamento astronômico quase perfeito. Para os proponentes, tudo isso exigiria tecnologia que a humanidade só alcançou muitos milênios depois. Contudo, estudiosos convencionais rejeitam essa visão. Como aponta a revista Sapiens, as teorias de astronautas antigos perpetuam preconceitos e minam o reconhecimento das realizações humanas. A evidência arqueológica sólida aponta para métodos humanos: rampas, esquadrias, força de trabalho, tempo. Um estudo das Science Focus indica que métodos simples como rampas ou inclinação com areia molhada seriam suficientes para construir as pirâmides. Mesmo assim, há mistérios. Como explicar vazios internos inesperados nas estruturas? Em 2017, cientistas que usaram tomografia descobriram um grande void na pirâmide de Khufu, uma sala ou espaço ainda não compreendido pela arqueologia convencional. Isso alimenta a pergunta: será que a explicação humana é parcial? Ou será que houve ajuda externa, divina ou alienígena, que hoje não conseguimos medir? Quando você vê uma pirâmide, sua base larga, cara inclinada para o céu, bloco após bloco empilhado, não está apenas observando ruína. Está observando um monumento de intersecção entre o humano e o inefável. Se deuses ou alienígenas estiveram presentes ou não, talvez o mais relevante seja que os egípcios criaram um símbolo tão grande que o mundo inteiro continua perguntando: quem ajudou? E essa é a pergunta que estimula o fascínio, o mistério e a admiração até hoje. Do lado de fora, elas impõem respeito. Mas é por dentro que as pirâmides falam em silêncio. Corredores estreitos, galerias inclinadas, câmaras em alturas improváveis e vazios que até hoje não compreendemos. Entrar nas entranhas de uma pirâmide é adentrar um labirinto ritualístico, onde cada pedra carrega o peso do invisível. A pirâmide de Khufu, ou Quéops, a maior e mais estudada, possui um design interno tão misterioso quanto sua forma externa. Existem 3 câmaras principais conhecidas: a câmara subterrânea, escavada no leito rochoso
e nunca concluída. A Câmara da Rainha, localizada no centro vertical da estrutura. A Câmara do Rei, situada mais acima, com um teto de granito formado por blocos imensos, empilhados em camadas para aliviar o peso. Entre elas, há a Grande Galeria, um corredor monumental, com quase 9 metros de altura e paredes que se inclinam para dentro, formando um teto abobadado. Mas o mais surpreendente é que nenhuma dessas estruturas parece servir apenas a um propósito funerário. Não há indícios de múmias, sarcófagos intactos ou decorações funerárias típicas como as do Vale dos Reis. 2 pequenos canais se projetam para fora da Câmara do Rei e da Rainha. Embora inicialmente fossem chamados de dutos de ar, hoje sabemos que não serviam para ventilação. Estudos mostraram que esses dutos apontam diretamente para estrelas específicas como Sírius e Órion, associadas às divindades egípcias, Ísis e Osíris. Seriam esses canais rotas de fuga da alma do faraó? Ou talvez antenas primitivas alinhadas com algo maior? Em 2017, uma equipe internacional usou a técnica da muografia, que detecta partículas cósmicas ao passar por estruturas, e descobriu um imenso vazio nunca antes identificado, logo acima da Grande Galeria. A existência de um espaço de cerca de 30 metros de comprimento provocou um alvoroço entre egiptólogos e místicos. Esse espaço não é acessível, não possui portas conhecidas nem conexão visível com os corredores internos. O que está ali dentro? Nada. Um segredo escondido até hoje? Ou uma câmara sagrada nunca destinada a ser aberta? Como muitos enigmas do Egito, a descoberta levantou mais perguntas do que respostas. Alguns corredores terminam em blocos de pedra com pequenas portas de calcário, seladas com ferragens de cobre. Um robô enviado por cientistas no início dos anos 2000 conseguiu perfurar uma delas e encontrou outra porta. Atrás da segunda porta, o sinal ficou cortado. O que há por trás? Seria uma câmara ritualística? Um túmulo ainda não descoberto? Ou, como especulam os mais ousados, uma arca tecnológica ou mística selada há milênios? O mais perturbador, talvez, é o que não se encontra. Não há hieróglifos nas câmaras principais. Não há registros dentro da pedra que expliquem sua função. Não há adornos, pinturas ou oferendas. Isso é incomum, pois outras tumbas egípcias são repletas de registros visuais, textos religiosos e detalhes da jornada espiritual do morto. A ausência total aqui não é acaso, é símbolo. Talvez o silêncio seja a linguagem das pirâmides. Talvez dentro da pedra haja apenas o vazio, e o vazio seja a resposta. Muito além da pedra e da geometria, existe uma dimensão das pirâmides que escapa à explicação racional, a dimensão espiritual. Para os antigos egípcios, a morte não era um fim, mas uma passagem ritual para a eternidade. E as pirâmides eram o veículo, máquinas espirituais projetadas para elevar o espírito do faraó aos céus. Em muitos textos religiosos do Antigo Egito, como os textos das pirâmides, encontra-se a ideia de que o faraó, ao morrer, precisava subir aos céus para se reunir com os deuses. A pirâmide, com sua forma que se afunila para o alto, representava essa ascensão mística. Não era apenas uma tumba, era uma escada espiritual. Cada degrau de pedra simbolizava um passo na jornada da alma rumo à divindade. A Grande Galeria, que conduz à Câmara do Rei, pode ter sido usada como palco de cerimônias ocultas, talvez até mesmo de iniciação espiritual, uma espécie de rito de transfiguração. Na teologia egípcia, o faraó era considerado a encarnação de Horus em vida e se tornava Osíris na morte. Essa transição, no entanto, precisava ser ritualmente garantida, e a pirâmide era o meio físico dessa elevação espiritual. A Câmara do Rei, alinhada com estrelas como Órion, Osíris e Sírius, Ísis, era o ponto de conversão simbólica do faraó em um ser eterno. Lá, ele se deitaria em um sarcófago vazio e a alma voaria pelo duto em direção às constelações. Essa narrativa reforça a hipótese de que as pirâmides não eram só arquiteturas funerárias, mas instrumentos de transformação cósmica. Muitos estudiosos apontam que as proporções da pirâmide refletem os ritmos cósmicos,
O perímetro da base em relação à altura espelha o valor de P. A estrutura é alinhada quase perfeitamente aos pontos cardeais. A disposição das 3 pirâmides principais de Gizé espelha o cinturão de Órion, ligado ao deus Osíris. Essas relações não eram apenas técnicas, eram espirituais. A pirâmide era um modelo em pedra do universo divino. Ela representava a harmonia entre terra e céu, entre corpo e espírito, entre o tempo mortal e a eternidade divina. Ao contrário dos túmulos do Vale dos Reis, repletos de inscrições, cores e cenas da vida após a morte, a grande pirâmide é silenciosa. Nada nas paredes, nenhum texto, nenhuma pintura. Esse silêncio, para alguns, é um enigma. Para outros, é a chave. Na tradição espiritual egípcia, o mais sagrado não é o que se vê, mas o que se sente. O vazio da pirâmide não é ausência, é presença pura. É ali que o espírito encontra o todo. É ali que o faraó deixa de ser homem para se tornar eterno. Ao final da jornada ritual dentro da pirâmide, o rei não era mais um corpo, era um astro entre os astros. Os textos das pirâmides dizem: o rei é uma estrela que vive no horizonte, que viaja pelo céu com Ra e repousa com Osíris. A pirâmide era o invólucro desta metamorfose. Seu propósito não era guardar ossos, mas libertar a alma. Milhares de anos se passaram desde que a última pedra foi colocada sobre as pirâmides de Gizé. E, no entanto, elas permanecem. Não intocadas, mas persistentes. Cada rachadura, cada lasca, cada bloco desalinhado conta uma história de tempo, erosão e silêncio. Mas junto com o desgaste, surge uma pergunta que incomoda. O que ainda está escondido dentro delas? Ao longo de milênios, as pirâmides enfrentaram a fúria do clima, terremotos, invasões, saques e o próprio esquecimento. A pirâmide de Quéops perdeu toda a sua cobertura de calcário branco polido, que a fazia brilhar como uma estrela ao sol. A pirâmide de Miquerinos foi parcialmente desmontada. Muitas pedras foram reaproveitadas por sultões, invasores e construtores ao longo dos séculos. O que vemos hoje é a carcaça exposta de algo muito maior. É como olhar para os ossos de um titã, mas há beleza no desgaste. Ele revela camadas ocultas, estruturas internas e espaços nunca antes percebidos. Por séculos, exploradores, arqueólogos e até ladrões de túmulos penetraram as pirâmides. Muitos buscavam ouro, outros conhecimento. Alguns queriam apenas ser os primeiros a ver o que ninguém mais viu, mas a maioria saiu com mais perguntas do que respostas. Mesmo com radares modernos, escâneres de muografia e robôs em miniatura, há espaços ainda inacessíveis, cavidades sem conexão com corredores, salas que não aparecem em mapas, portas trancadas por blocos inamovíveis, ressonâncias sonoras que indicam vácuos, mas sem caminhos visíveis até eles. O próprio Ministério das Antiguidades do Egito mantém em sigilo alguns dados, o que alimenta ainda mais o mistério. E se o que está selado foi selado de propósito? Há teóricos que sugerem que o próprio colapso parcial das pirâmides faz parte de um projeto cíclico, como se as estruturas tivessem sido construídas para durar até um certo ponto, e depois libertar conhecimento aos poucos conforme a humanidade estivesse pronta. Isso soa místico, até conspiratório, mas é fascinante, e por isso atrai milhares de pessoas todos os anos, de turistas comuns a estudiosos do ocultismo, todos tentando ler nas pedras um livro que ainda não foi traduzido. Outro mistério está no que deixou de ser encontrado. Nenhuma múmia jamais foi encontrada nas grandes pirâmides. Nenhuma inscrição funerária decora suas paredes. Nenhum tesouro foi documentado, apenas saqueado, segundo rumores. Onde está tudo isso? Foi levado? Nunca existiu? Ou está escondido em compartimentos que ainda não encontramos? As pirâmides resistem porque foram feitas para resistir, mas ao mesmo tempo resistem a serem decifradas. Elas não se explicam, não contam tudo, elas sussurram, e o eco se perde no vento do deserto. Os egípcios chamavam a morte de a casa da eternidade, e é isso que as pirâmides representam,
uma morada de pedra para um silêncio eterno. Mas será mesmo que elas não querem ser compreendidas? Ou será que é a humanidade que ainda não aprendeu a escutar? As pirâmides continuam em pé, entre tempestades de areia, guerras, impérios que se ergueram e caíram, civilizações que esqueceram seus próprios nomes. Elas permaneceram. Mas por quê? Ao final de tudo o que já foi dito, explorado, escavado e sugerido, ainda restam mais mistérios do que certezas. E talvez seja justamente isso que as faz tão fascinantes. A pirâmide não foi feita apenas para guardar algo. Ela é o próprio algo. Ela não abriga um segredo. Ela é o segredo. Seu formato eterno, sua resistência ao tempo, sua posição sob as estrelas. Tudo aponta para um propósito maior que qualquer entendimento comum. Ao contrário dos edifícios modernos, feitos para atender necessidades práticas, as pirâmides parecem ter sido erguidas para durar além da própria humanidade. Como se fossem cápsulas, mensagens em pedra para o futuro, para nós. Talvez mais do que qualquer resposta, as pirâmides ensinem a fazer as perguntas certas. Quem éramos antes de sermos modernos? O que perdemos quando deixamos de olhar para o céu? Existe conhecimento esquecido esperando ser redescoberto? Seriam elas o último vestígio de uma civilização mais antiga que a história aceita? Ou ainda mais provocador, e se elas não forem um legado do passado, mas uma preparação para o futuro? Olhar para uma pirâmide é como olhar para dentro. Ela é geométrica, exata, mas misteriosa. Simples na forma, insondável no propósito, como a mente, como a fé, como o espírito humano. Cada um que se aproxima das pirâmides leva consigo suas perguntas e sai com novos silêncios. Os antigos egípcios acreditavam que, ao morrer, a alma passava por um julgamento e, se fosse digna, tornava-se eterna entre as estrelas. Talvez seja isso que as pirâmides sejam, um convite à eternidade, não apenas do corpo, mas do pensamento, do mistério, da busca por algo que vai além da razão. Com novas tecnologias como escaneamentos em 3D, tomografia, inteligência artificial e robótica, os cientistas modernos estão mais próximos do que nunca de abrir espaços antes inalcançáveis nas pirâmides. Mas a pergunta que permanece é: estamos preparados para o que vamos encontrar? E se formos os primeiros a acessar algo que nunca deveria ter sido tocado? E se os construtores não quisessem ser encontrados, mas apenas lembrados? O legado das pirâmides é mais do que pedra empilhada. É a prova viva de que a humanidade já ousou tocar o céu, de que o invisível pode ser esculpido, de que o mistério ainda respira, firme, sólido e silencioso, sob o sol do deserto. E enquanto elas estiverem ali, o tempo não venceu. O enigma continua, porque algumas construções não foram feitas apenas com mãos, mas com fé, propósito e o eco de algo muito maior.